O leão rugiu de raiva, e Acaban e os outros dois semideuses viram uma cena inesquecível. Deixe sair! Ignorando o ataque do leão, Leilin pulou de costas e rasgou sua pele e carne. E choro espalhou-se pelo céu. Asterisco Shin. Asterisco mesmo com gritos de angústia, ele puxou a espinha do leão. Tal coisa causaria ferimentos graves até mesmo a um semideus com um corpo divino. Afinal, o corpo divino tomou uma imensa quantidade de força divina para construir. Leilin usou a força mundial de origem para fazer a primeira vez, mas isso só poderia acontecer uma vez. Seu sangue vai me dar força. O canto de Leilin reverberou no domínio do massacre, como se o melhor de acompanhamento musical. Seus ossos formarão meu cetro e seus olhos serão transformados em joias. O canto atingiu uma nota alta, e o leão gravemente ferido estremeceu. 4 garras grotescas surgiram do vazio, apunhalando os 4 olhos do leão de 2 cabeças. Essas garras eram de um verde escuro, a pele seca como a casca de uma árvore antiga. Estranhas runas de maldição estavam por toda parte, mais intrincadas até do que as runas esculpidas pelos arcanistas. As 4 garras pressionaram o leão, fazendo-o gritar de dor extrema. Logo, cada um dos seus 4 globos oculares tinha sido extraído com força de suas órbitas, e eles voaram para a palma de Leilin. E sua alma vai se tornar o reservatório de energia para minha arma divina. Leilin olhou para o leão e cuspiu a linha final neste rito de sacrifício. Asterisco Boom. Asterisco chamas douradas encheram o céu, derretendo a espinha do leão para formar um bastão curto. Os globos oculares encolhem continuamente no ar, finalmente se encaixando na coroa, tornando-se 4 joias de cores diferentes. Uma vez que Leilin falou a última linha, o mundo aparentemente parou. O poder sem forma conteve o leão, trazendo seu corpo na frente de Leilin. Incinerar. Um fogo negro começou a engolir o leão. Pode-se ver a forma do espírito totem dentro, sendo extraído com força de seu corpo e transferido para o bastão. As chamas lambiam o cadáver até chegarem ao fogo do deus. Asterisco Bang. Asterisco as chamas douradas diminuíram após a morte do leão. Ele se extinguiu sozinho, o poder que ele continha deixando Leilin cauteloso. Asterisco Crackle. Asterisco um raio branco atravessou o céu, como se estivesse enviando esse semideus caído. Só então Acaban e seu grupo recuperaram seus sentidos. Esses semideuses só queriam deixar esse estado de sonho. O que eles acabaram de ver? Um semideus pereceu. Ele estava no mesmo nível de Leilin, mas foi massacrado como um cordeiro e se transformou em uma arma divina. Aconteceu rápido demais. No momento em que recuperaram os sentidos e queriam ajudar o semideus do leão, já estava morto. Leilin ignorou os outros semideuses e olhou para a equipe incorporada com 4 joias. 1. Embora seja uma arma feita de um semideus, é uma arma divina incompleta, no máximo no mesmo nível. Ainda assim, deve ser suficiente como item sagrado da igreja no mundo mortal. O que vem a seguir, são vocês. Os olhos de Leilin se inclinaram para o lado enquanto ele olhava, emanando uma aura incomparavelmente assassina. Asterisco Chic. Asterisco o escorpião dourado cantou, transformando-se em uma rajada de vento negro enquanto desaparecia. A velocidade em que fugiu fez a expressão de Acaban se tornar ainda mais sombria. Seu camarada de confiança na verdade estava assustado com apenas um clarão. Esta não é a força de um semideus. Quem é você? Perguntou Acaban, com os dentes cerrados. Ele sabia que o vazio havia bloqueado nele, então ele preferiu fazer a pergunta sábia. Eu? Eu sou a serpente alada Kukulkan. A serpente que devora tudo e controla todo o massacre. Claro, você pode se dirigir a mim como Leilin. Leilin sorriu, e Valke para Acaban. A aura cada vez mais premente deixava até o cavalo do semideus relinchando em desassossego. Embora ambos fossem semideuses, Acaban só podia sentir medo na frente de Leilin. Você está zombando de mim? Como poderia um semideus comum ter uma força como a sua? Acaban uivou, com os olhos vermelhos. Você apenas me viu avançar. Leilin respondeu honestamente, mas fez Acaban querer vomitar sangue.
Se ele soubesse que Leylin seria tão poderoso depois de avançar, ele teria matado Leylin a todo custo no momento em que ele aparecesse na ilha de Banks. No entanto, era tarde demais para arrependimentos agora. Leylin riu interiormente ao ver Akaba em estado de perplexidade. Embora ele tivesse acumulado muitos trunfos, em última análise, ele era apenas um semideus. Para realmente esmagar os outros no mesmo nível era impossível. No entanto, ele não tinha apenas um corpo. Havia um Varlock ainda mais poderoso, se aproximando do rank 7, no Magus World. Uma vez que Leylin avançou no mundo dos deuses, os ferimentos no corpo principal de Leylin haviam se recuperado. Eles compartilharam a mesma alma, afinal. Ele agora poderia fornecer ainda mais força ao clone dentro do mundo dos deuses. Assim, lutar contra Leylin agora era como lutar contra um semideus e um Varlock quase que ao mesmo tempo. Além disso, um longo período de pesquisa, junto com a aparição da Old Origin Force e das leis, havia esclarecido Leylin em muitas áreas. Isso permitiu que ele transferisse Magus para este mundo. As garras de antes, aquelas que massacraram o leão de duas cabeças, eram uma mistura de seu aprendizado. No entanto, ele ainda não estava muito familiarizado com as leis do mundo. Ele só podia lançar feitiços de Magus de vez em quando, e nem mesmo ele esperava resultados tão bons. Foi apenas teorizado antes. O extremamente poderoso Magus matou um semideus e afugentou o outro. Leylin não poderia ter pedido um resultado melhor. Claro, Leylin não revelaria esses segredos para Akaban, apenas criando uma imagem assustadora que ficaria impressa na mente de Akaban. Mesmo se você for um deus maligno do continente principal, nunca sonhe em controlar meu império. Uma guerra santa entre deuses foi baseada no poder da fé, que foi a mais crua e resoluta das batalhas. Não havia uma polegada para negociação. O olhar de Akaban foi resoluto, enquanto raios dourados irradiavam de seu corpo. Asterisco Neide. Asterisco como se entendendo sua determinação, o cavalo em chamas na frente da carruagem relinchou alto, quando um domínio dourado foi aberto. Domínio de conquista, né? E com tal combinação. Uai! A luz de Chip brilhou nos olhos de Leylin, mas ele não estava nem um pouco sem medo. Isso é ótimo, já está na hora de testar unidades de força divina. Aí Chip, comece a gravar. Bip! Missão estabelecida. Coletando dados do host, monitorando a força divina, UAI. A voz de Chip Soul. Ha! Akaban estava montando a carruagem flamejante agora, agitando sua lança dourada. As runas do sol em seu corpo eram ainda mais visíveis do que antes, enquanto a sombra do sol atrás dele ficava ainda mais radiante e ardente. Um semideus tribal é de fato apenas isso. Não há técnica nenhuma, disse Leylin, enojado, com uma onda de força divina em suas mãos. Transformação da força divina, quebra absoluta. Com a força divina como fonte de seu poder, esse feitiço arcano legendário havia obtido ainda mais poder do que antes. Uma luz negra atinge instantaneamente a ponta da lança de Akaban. Um estalo logo se espalhou da ponta da lança, parecendo uma teia de aranha. Um momento depois, a lança se transformou em poeira. O mesmo entrou em vigor na carruagem de Akaban e na armadura de seu cavalo em chamas. Akaban olhou incrédulo enquanto se separava do cavalo em chamas. Este feitiço Absolute Break obteve uma vitória inimaginável para Leylin. No entanto, os semideuses nativos são realmente destituídos. Além da arma e da carruagem, não havia outros artefatos. Leylin acenou com a mão e a luz dourada da força divina formou uma palma. Quebrando o punho. O dourado primeiro ficou maior e maior, as runas sobre ele tão claras quanto a água. Este punho parecia ser feito de carne e osso, e carregava uma enorme quantidade de energia quando enviou Akaban voando com uma trilha de sangue. Este é o semideus mais forte da ilha de Banks? Que decepção! Leylin acenou com a mão novamente à época em que uma espada do mago, incomparavelmente grande, apareceu, brilhando com força divina. Ele escolheu não controlar este com seu espírito, em vez disso, agarrando-o pelo punho. Morrer! A espada do mago foi cortada para baixo, e a luz dourada encheu o local onde Akaban foi atingido. O imenso poder chegou a dividir uma montanha atrás do semideus em dois.